Nós vamos chamar Zelinda Hipólito. Aqui posso para brincar de artista. Boa tarde. Quem me conhece, eu sou Zelinda Hipólito. Sou psicóloga clínica por formação e trabalho com regressão de memória. Me pediram para falar sobre eternidade em 35 minutos, certo? Certo. Eternidade curta e longa. Para falar sobre eternidade, primeiro, a gente tem que saber o que é eternidade. Eu não sei se eu perguntar para qualquer pessoa daqui se alguém saberia me responder. Eu acredito que não. Por quê? Porque a eternidade, se a gente for procurar no Tio Aurélio, significa algo que não teve começo e não terá fim. Como nós podemos entender algo que não tem começo e algo que não tem fim, se isso não faz parte dos nossos conceitos aqui neste planeta? Não sei como é que funciona exatamente dos outros, não sou física, mas eu sei que o tempo é uma medida basicamente daqui, da Terra onde nós vivemos. E a eternidade para nós não é uma coisa palpável, é uma abstração. Assim como é vidas passadas. Como nós poderíamos provar vidas passadas? Da mesma maneira que a gente pode provar eternidade. Sem conceitos científicos. Não com o lado esquerdo do cérebro, mas do direito. O nosso lado esquerdo não tem condições, é um lado matemático, é um lado lógico, não tem condições de entender estes conceitos, eternidade, vidas passadas. Apenas com o nosso lado direito e com o nosso sentimento, nós poderemos tentar compreender. Não sei como eu passaria esse conceito, mas o que eu posso passar é um pouco da experiência que eu tenho no campo que eu trabalho, que é a regressão. O que eu faço é regressão de memória. E o que é memória? Memória são fatos que acontecem na nossa vida, que nós temos lembrança, que nós sabemos. Só que tamanho é a nossa memória? Qual é a dimensão dela? O que ela abrange? Ela abrange tudo que se passou daqui para trás, até o útero. Ela abrange também, e isso foi provado cientificamente, o que pode acontecer dentro do útero, que a criança realmente grava. E ela pode trazer outros conteúdos que não estão nem na nossa vida pregressa e nem dentro do útero. Agora, aonde eles estão? Não sei, mas eles estão. Vida passada é um conceito abstrato, mas existe dentro de nós, em algum caminho da nossa mente, histórias completas, com começo, meio e fim, regadas de emoção, de sensações intelectuais e físicas até. Da onde vem toda essa gravação, eu não posso jurar, não cientificamente. Mas quem passa por um processo desse é capaz de entender, compreender e, sobretudo, sentir. E o que é regressão? Bom, regressão é a nossa busca, esse é o meu conceito, hein? Existem vários. É a nossa busca de fatos que não estão à nossa mão, que não estão na nossa consciência, mas que interferem na nossa vida, que são capazes de dar até diretrizes que nós não gostaríamos de ter. Por que regressão? A regressão, quando ela é feita, ela vai buscar os fatos que causaram determinados comportamentos que nos agradam ou não. Normalmente ninguém vai para procurar o que agrada, vai para procurar o que está ruim dentro dele. E que níveis atingem? Atingem, primeiro,
o nível emocional. Segundo, o nível físico. Terceiro, o nível intelectual. Ela atinge todas as áreas do nosso comportamento. Como é feita uma regressão? Existem 3 maneiras de fazer regressão. Existe a narcoanálise, que é feita com drogas, pentatol, soro da verdade. Não acho muito adequada, porque todo produto químico deixa no tecido adiposo cristais. E esses cristais podem ser ativados. Tá com isso o microfone? Tá pufando. Mais fácil falar direto? Eu acho que eu tenho uma voz tão forte que não precisa disso, não. Eu estudei canto, então dá para falar bem alto. Bom, a narcoanálise, como eu falei, não acredito que seja a melhor coisa, porque tudo que nos causa uma certa dependência física, química, se traduz no nosso organismo de uma maneira desagradável. Ela pode provocar reações, depois até de algum tempo, desagradáveis para nós, até comportamentais. A segunda forma de se fazer regressão é através de hipnose. Aqui eu vou ter que fazer uma ressalva, porque existe muita confusão entre hipnose e relaxamento profundo, que é a outra técnica. A hipnose, como eu conheço, como eu entendo, seria um relaxamento profundo, sim. Só que ele leva a um tal nível de profundidade que a pessoa, ao retornar dele, não tem lembrança do que falou, do que aconteceu, do que vivenciou. Hoje em dia, muitas pessoas dizem que a hipnose, inclusive o Bryce Wilder, aquele que fez o livro agora, Só o Amor é Real, muito interessante por sinal, muitas vidas, muitos mestres, é um livro bastante conhecido. Brian Weiss, ele fala que hipnose seria qualquer estado alterado de consciência. Eu não concordo muito nessa parte. Eu acho sim que é o estado alterado de consciência. Mas a hipnose, como eu conheço, como eu me lembro, é como Freud usava. Depois a pessoa não tinha lembrança do que tinha dito, do que tinha falado, do que tinha sentido. O que eu uso no meu consultório para o meu trabalho é o relaxamento profundo, onde a pessoa é levada a níveis inferiores de consciência, inferiores não em termos de qualidade, inferiores em termos de quantidade de pulsações cerebrais. O nosso cérebro, ele emite pulsações cerebrais. Aquela velha história que eu nem vou repetir aqui, que acho que todo mundo conhece. Alfa, beta, que são os níveis de pulsação cerebral. Esses níveis, quanto mais lentos, quanto mais devagar, quanto mais calmo você estiver, mais energia é acumulada dentro de você, no lugar que é chamado sítio, que está entre 2 células nervosas, 2 neurônios. E essa energia que é acumulada, ela é utilizada para qualquer processo mental, inclusive para buscar a memória, seja da tua infância, seja da barriguinha da sua mamãe, seja, não sei de onde, de algum ponto onde alguma coisa foi gravada. O que a gente vai buscar? Como são feitas essas gravações? Toda gravação, ela é feita a nível inconsciente, essas que nós vamos buscar. Então, existem 2 mentes, como se fosse uma mente que seria um computador automático. Sabe esses computadores de bordo dos carros? Os carros atuais têm, eles resolvem tudo. Falta gasolina, falta isso, esqueceu de fechar a porta. Eles avisam tudo. Nós temos um computador desse dentro da gente. E esse computador, ele tem várias funções. Primeiro, ele é responsável pela sobrevivência do nosso organismo físico. Básico. Quais são as funções dele? Primeiro, ele lida com todo o equilíbrio homeostático do organismo. Equilíbrio homeostático seria assim: tudo que sai do equilíbrio orgânico, ele coloca novamente nos eixos. Então, meu organismo está cansado, está debilitado. Ele manda um avisinho aqui para o retículo endoplasmático para mandar uma substância que me dá o sono, para que eu recupere o meu estado físico normal. Eu machuquei o joelho, bati o joelho. Ele manda um avisinho, porque joga adrenalina, manda o sanguinho, vem para cá, faz o hematoma para curar. Então ele trata de todo o desequilíbrio orgânico, ele coloca novamente no lugar certo. Segunda coisa, essa outra mente, esse computador que nós temos, ele é responsável por todo comportamento natural, espontâneo.
todos, entre aspas, instintos, como o pessoal chama. Quando uma criança nasce, ela chora. Ela não sabe por que chora, mas ela chora, ela se comunica, ela avisa que não está bem. Ela esperneia quando tem dor de barriga. Por quê? Massagear os esfíncteres. Ela não sabe o que está fazendo, mas faz. Quando a gente coloca uma mão numa chapa quente, você tira rápido. Se você fosse esperar a sua mente analítica pensar, o seu pensamento lógico, ela diria assim: as terminações nervosas livres estão ali, o tecido é fino, vai queimar. Até você terminar toda essa lógica, tua mão tinha virado torresminho. Você já não tinha mais mão. Então, a mente reativa, ou seja, esse computador, é importantíssimo para a nossa sobrevivência. Não fosse ele, nós estaríamos mortos. Só que este computador, ele continua aprendendo. Aí é que reside o problema. Aí são as gravações que nós vamos procurar numa regressão. Como é feito isso? Sempre que você sai da sua consciência, esse computador é ativado. Então é assim, existe a mente analítica, que é a nossa mente consciente, que você está agora acordado, escutando. Existe a mente reativa, que é esse computador de bordo que nós temos, autônomo. Sempre que eu estou bem disposta, alegre, acordada, dormi bem, comi bem, estou perfeita, a mente analítica está aqui em cima e a mente reativa está aqui embaixo. Por quê? Você está bem. Aqui é uma linha de consciência. Você está bem. Você pode se salvar se precisar. Sempre que você sai da consciência, essa mente, ela sobe e a outra baixa. Por quê? Porque como você está inconsciente, a mente reativa tem que tomar conta de você. Ela não sabe o que pode acontecer. Ela que toma conta. Então, sempre que existe uma inconsciência, a mente reativa toma conta do teu organismo, da tua saúde, de você. Como é que ela continua aprendendo? Quando nós nos cortamos, ou seja, quando rompe tecido sanguíneo, quando sai sanguíneo, essa mente, automaticamente ela toma conta de você. Eu estou dizendo que sempre que é machucado uma parte tua, do teu organismo, você desmaia, mesmo que você não perceba. Isso, se tiver algum médico na plateia, pode explicar até melhor que eu. Sempre que você rompe tecido sanguíneo, se você estiver ligado a um eletroencefalógrafo, vai acusar um pico de inconsciência. Durante esse pico de inconsciência, que pode ser grande ou pequeno, dependendo do tamanho do machucado que você fizer, durante esse pico de consciência, são gravados a situação do momento, que é considerada para essa mente reativa como perigosa para a sua sobrevivência. Então é mais ou menos assim, é como se na hora do machucado a mente reativa tomasse conta de você e tivesse um pacotinho onde ela fosse guardando tudo que existe no local como perigoso para a tua sobrevivência. Vamos dar um exemplo que é mais fácil. Então vamos supor que você cai. Você é pequenininho, não tem importância idade, eu estou falando só para termos de facilidade de compreensão. Porque para a mente reativa, tanto faz que você tenha 2, 10, 50 ou 100 anos. É a mesma coisa. Ela só sabe que você existe. Mais nada. Porque ela precisa tomar conta de você. Mas então você caiu, quando você era pequenininho. Quando correndo, coisa e tal, tropeçou numa cadeira, pum, bateu com a cabeça no chão. Fez um hematoma. O que é um hematoma? Hematoma é um rompimento de tecido sanguíneo. Interno. Não precisa ser só externo. Interno também. Na hora que você bateu a cabeça e fez o hematoma, essa mente reativa subiu, observou tudo que existe no local e guardou, como se fosse uma memória de tudo que existe. Então ela guardou que tinha cadeira preta, chão amarelo. Caramelo. Caramelo, desculpe. Olha que dentro. Chão caramelo, cadeira preta, uma senhora de branco, uma moça com camisa vermelha e vai indo. Só que para essa mente reativa, tudo tem o mesmo valor. A senhora de branco tem o mesmo valor da cadeira preta, porque ela não diferencia o valor das coisas, a hierarquia das coisas. Para ela tem tudo o mesmo valor. Então ela faz um pacote com tudo que existe no local, tampa bonitinho e guarda. O que é isso? Isso daqui é um incidente traumático primário, como o Jung dizia, um engrama. O engrama é um pacotinho com todas as informações do local que existia quando houve um perigo de vida, quando houve um machucado. Aí ela guarda aquilo. E aquilo pode ficar guardado até o resto da vida e nunca aparecer. Ou pode despertar. Como é que desperta? Sempre que existe uma outra situação,
que possa lembrar esta situação anterior, que tenha dados parecidos com essa. Então vamos supor que... Quem que tinha caído? Você. Que você vai na casa do seu vizinho. Então você vai fazer uma visita para o seu vizinho, ele mora ali no Jardim Europa. Você foi lá toda feliz, bater papo com ele, coisa e tal, então muito bem, você está ótimo. Dormiu direito, comeu direito, está tranquila, está sossegada, que nem todo paulista está, né? Perfeito. Então, quando a gente está ótima, existe aquela diferença enorme entre a mente reativa e a mente analítica. Você está ótima, bem e consciente. Aí, toca a campainha e vocês estão tão distraídos, dando risada, conversando, que nem olha no buraquinho e abre a porta. No que abriu a porta, entram 2 ladrões. Eu sou drástica para os exemplos. Então entraram os 2 ladrões. Na hora, no ato, o que acontece? Intelectualmente você vai se sentir um lixo. Com tudo que você sabe, diante de um 38, você não faz nada. Não adianta. A seguir, eles começam a fazer pressão psicológica. Será que a gente mata ela agora, corta o dedinho antes? O que a gente faz? Então, o emocional já está indo para o espaço. E vamos supor que eles fiquem muito tempo, tem muita coisa na tua casa, na casa do teu amigo para roubar, tem dólar, tem televisão, tudo que eles estão lá escolhendo. Demora. E você já está com o estômago vazio. Fisicamente você está debilitada. O que acontece? Mais baixo ainda. Você já está ficando assim, digamos, para lá de Marrakech. Aí, para completar a história, eles matam o teu amigo na tua frente. Aí você já está o lixo do lixo do lixo. Você está horrível, você não tem mais nada. Você já está completamente debilitada. Física, emocional, intelectualmente. Quando você está assim, horrorosa, sem nenhuma defesa praticamente, é como se esta mente aqui, você ainda está consciente, hein? Mas é como se esta mente aqui, embaixo, grudadinha na outra, você já não raciocina mais, botasse o olhinho para fora e observasse todo o local. Ele dá um look em todo o local do teu amigo. Botar a sala do teu amigo. Pega todas aquelas informações, acredito que todo mundo aqui tem a noção de computador, né? Pega todas aquelas informações e vai fazer uma seleção. Como é que o computador faz seleção? Ele junta os dados daqui, os dados dali, compara. O que sobrar é o certo. É como ele sabe fazer. Nosso computador de bordo é igual. Então ele pega todos os dados aqui, todos os dados ali e compara. E de repente ele percebe que na casa desse teu amigo tem uma poltrona preta, um chão caramelo, uma senhora de branco, o que mais? E uma tomada. Pronto. Pela seleção computadorizada, sobraram esses 4 elementos iguais. O que acontece daí em diante com a mente reativa? Ela tinha muitos dados, mas agora ela selecionou que o perigo está nesses 4 dados, porque eles se repetiram. Dali em diante, sempre que você entrar no local, que você estiver em baixa, tá? Não comeu direito, não dormiu direito, está cansado. Sempre que você entrar no local em baixa e tiver uma cadeira preta, um chão caramelo, uma senhora de branco e uma tomada, ela vai fazer alguma coisa para te salvar. Porque para ela isso está escrito que é perigoso. Alguém aqui já apertou uma tecla do computador sem ver? Eu acredito que sim, né? A gente sempre faz essa besteira. Então, você já viu o que é para a gente descobrir que a gente fez de erro? É um drama, não é? É a mesma coisa. É igualzinho. Bom, como é que ela vai reagir daí em diante? Vamos dar um outro exemplo para ficar mais fácil. Então vamos supor que você vá prestar um exame e você passa no exame. Vai ser diretora-presidente da Volkswagen. Então você chega na tua casa e chega assim, oh querido, passei, sou diretora-presidente da Volkswagen. Vamos supor que quem mora com você não é uma pessoa assim muito agradável. Daí ela diz assim, você tá maluca? A tua é brincar de cristalzinho, filha. É o que você gosta. Vai brincar de cristalzinho, de tarôzinho, essas coisas. Você não serve para diretora-presidente. Ou seja, você chega assim feliz e já te jogaram um balde de água fria na frente. Teu intelecto, daí por diante, começa a reclamar. Será que eu tenho mesmo capacidade? Será que eu não tenho? Porque não há nada como alguém que abaixa a gente para mover o nosso medo interno. Então fica naquela, será que sim, será que não, será que eu posso? Daí chega na hora do jantar, você tá com aquilo aqui, né? Já tá louca da vida. Não consegue nem jantar direito. Jamais. Aí chega na hora de dormir, você fica, ó, rodando na cama. De manhã, nem café da manhã passa pela garganta. E na hora de sair, você quebra o pau violento com quem te falou isso.
chega da Volkswagen. Estão lá esperando a nossa diretora-presidente nova. Que beleza. Vão levar ela para uma sala. Te fizeram uma sala linda. Não esqueça que você chegou assim, mal, para lá, de maquiagem. Então, na hora que você entra, vamos levar a diretora-presidente para a sala. Ela já entendeu. Puseram uma linda poltrona preta para você sentar. Linda. Fizeram um chão caramelo, eles sabem ser curiosa. Puseram uma secretária linda vestida de branco. Uma tomada lá do lado para você escutar teu Walkman toda hora que você quiser. Beleza. Se você estivesse perfeita, linda, divina, maravilhosa, não faria a mínima diferença. Acontece que você não está. Você está assim. E na hora que você entra e esses 4 elementos estão juntos e você está embaixo, o que acontece com a tua mente ativa? Toca o botão perigo. O que ela faz? Ela entra em parafuso, ela precisa fazer alguma coisa para te salvar desse ambiente perigoso. Imagine, você está junto com uma cadeira preta, chão, caramelo, gente de branco e tomada. Isso é muito perigoso para a mente ativa. O que ela vai fazer? Ela vai buscar nos arquivinhos dela. O que ela fez naquele primeiro, o engrama? Lembra do engrama? Aquele que você caiu, bateu com a cabeça e fez uma toma? Ela fez o seguinte. Ela jogou a adrenalina no teu sangue, disparou o coraçãozinho, mandou o sanguinho para o cérebro para fazer o hematoma e você salvou. Então, ela sabe que isso daqui dá certo para esses casos onde tem essa cadeira, o chão. É o que ela usa. Ela joga a adrenalina no teu sangue, corrente sanguínea, dispara o coração, manda sangue para cá e quando chega aqui, bingou, não tem buraquinho, tá certo? E te dá uma linda dor de cabeça. E você passa o dia inteiro com uma dor de cabeça legal. Como é que você chega à noite? Péssimo. Alguém pode trabalhar bem com dor de cabeça? Não dá, né? Então você chega péssimo em casa. Se você chegasse em casa e a pessoa que mora com você dissesse: deixa pra lá, eu tava com dor de cotovelo porque eu já fiz o exame e entrei. Vamos passear, vamos sair, vamos dar uma volta. E você chegasse assim, linda, tranquila, no dia seguinte, não ia acontecer nada. Mas quem mora com você daquele tipo de não te disse, eu falei que não dava certo. Aquelas pessoas simpáticas, agradáveis. E o que acontece? Você continua do mesmo jeito. Não dorme direito, não come direito, fica nervosa, fica irritada, brava, etc e tal, e chega a um lixo novamente. Chega no dia seguinte, os 4 elementos juntos, você entrando no local, o que acontece? Toca o botão perigo. Quando toca o botão perigo, ela repete a mesma coisa, o mesmo processo que ela conhece. Mas como é que ela repete esse processo? Ela aumenta a dose. Você está lá de novo. Como é que ela funciona? Ensaio e erro. Ela aumenta a dose. E a dor de cabeça fica um pouco maior. Aí vai aumentando a dor de cabeça, vai aumentando a dor de cabeça. Todo dia que você vai, se não houver uma interrupção desse processo, por isso que é importante férias, viu? Não é luxo não. É necessidade. Mas se não houver uma interrupção desse processo, vai ter um dia que ela vai jogar tanto sanguinho para a tua cabeça, para te livrar daquele perigo, que te dá um aneurisma cerebral e você morre. E ela te matou, mas com muito boa intenção de te salvar. Certo? Este é o princípio de todo problema psicossomático nosso. Aí começam as doenças. Eu estou falando em termos físicos, mas isso nós podemos passar para termos emocionais, por exemplo. Um medo é caracterizado nisso. Algum comportamento repetitivo que você quando viu já teve e não sabe por que teve. É um comando que existe no teu cérebro. Vamos mudar agora. Vamos supor que eu te hipnotizo, o que está lá brincando com a câmera, tá? Então eu vou te hipnotizar. Hipnotismo é o que eu falei, você sai da tua consciência. Não é o que eu uso, mas é para exemplo, mais fácil para entender. Então eu te hipnotizo e digo assim, como é que é teu nome? Dinho. Dinho, quando você acordar, quando eu mexer nos meus óculos, você vai lá e abre a porta, fecha a porta, tá vendo? Fecha a porta. Você disse, tá bom. Aí você acorda. Quando você acorda, você não me lembra de nada que eu falei. Você tem um comando para me lembrar, hipnotismo, tem um comando para me lembrar. Então a gente começa a bater papo, conversar, coisa e tal, eu mexo no meu óculos. Na hora que eu mexo no meu óculos, lembra que mexe com a parte orgânica? Adrenalina no teu sangue para você realizar o comportamento de fechar a porta. Você vai lá e pum, fecha a porta. Aí eu digo assim, Dinho, por que você fechou a porta? Tua mente analítica não toma parte disso.
Ela não sabe por que você fechou a porta. Mas você também não vai ter comportamento idiota. Você vai arranjar uma desculpa. Pior, você vai acreditar como verdadeiro. Você diz assim, Zelida fechou a porta porque tinha barulho lá fora. Eu digo, você tá maluco? Que barulho lá fora? Barulho sou eu falando aqui. De jeito nenhum, deixa a porta aberta. Se eu tivesse deixado a porta fechada, não ia acontecer nada. Mas eu não gostei e mandei você fechar a porta. Você vai lá e fecha a porta. Legal. Você volta e senta. Só que você não cumpriu o comando que você tinha. O que você tinha gravado na tua mente ativa? Que quando eu mexesse nos meus óculos, você deveria fechar a porta. Por quê? Questão de sobrevivência. Tudo que está gravado na mente ativa significa sobrevivência. Então você corre risco de vida. Muito bem. Então, você senta, não fechou a porta continua aberta, então você não cumpriu. E o teu organismo continua mandando o quê? Adrenalina para você fechar a porta. Você começa a ficar tranquilo, calmo, sossegado. Tá? Você já não sabe mais nem o que fazer da vida. Começa a dar aquele comichão interno. E vamos supor que a gente continue falando até e eu, pumba, fecha no óculos, você pumba, fecha a porta. Não tem quem segure, tá? Primeiro comando não tem quem segure. Que foi agora, Dinho? Por que você fechou a porta? Zelida, porque tava calor. Que besteira, que calor, que nada, isso daqui tá arejado, tá uma delícia. Abre essa porta. A dose vai aumentando. Vai chegar num ponto que eu mexo no meu óculos, você levanta e fecha a porta, então a adrenalina já tá saindo pela orelha, né? Porque eu digo assim, Dinho, qual é? Por que você fechou a porta de novo? Zelida, não me encha a paciência, eu não te aguento mais. Você pensa que eu sou o quê? Eu sou teu paciente, tô te pagando, não é pra você ficar me mandando abre porta, fecha a porta. Tem cara de trouxa? Vai embora e fecha a porta. Você conseguiu. Isto é, tua mente reativa conseguiu. Você fechou a porta. Nós temos milhões de comportamentos assim. Que depois que você tem, você não entende muito bem por que teve. Mas você sempre arranja desculpas para ele. Aí você pensa, será que é isso mesmo? Puxa, não devia ter ficado tão bravo com a Zelida, coitada, só porque ele queria a porta fechada. Ele tem que trauma dela, né? Ele gosta da porta fechada, sei lá. Então, esse comportamento, se vocês pensarem o tamanho, a diversidade de comportamentos que podem existir, quantos comandos errados nós temos, quando alguém chega e conversa com a gente já olha esquisito, por quê? Não existe razão? Existe sim. Tua mente ativa está mandando alguma razão. Nem sempre a pessoa, mas alguma coisa que ela lembra, alguma coisa que está gravada em você. O que é então essa busca dessa mente ativa? A gente está buscando, numa regressão, basicamente, todos os comportamentos que não têm razão lógica de existir. Se eu der um chute em você agora, vai doer. Claro, estou macerando terminação nervosa livre, tudo, dói, claro que dói, tem razão. Agora, se tua perna começar a doer, você vai no médico, não acha nada, toma cuidado. Tua mente reativa está te, entre aspas, salvando de alguma coisa. E vai criar, daqui a pouquinho. Se eu estiver aqui, te amolando, te enchendo a paciência, você se irritar comigo, claro, eu estou te amolando, estou te cutucando, você tem mais a se irritar. Agora, se você entra na sala, eu estou lá quietinha no meu canto, você olha e brrr, alguma coisa bater errada, pode ter certeza que é a mente reativa falando, não a lógica. Se você está na Faria Lima, às 3 horas da manhã, fura o pneu, entre em pânico, você tem todo o direito. Você pode ser morto, sequestrado, sei lá o que pode acontecer. Agora, se você está na tua casa, vendo televisão, acaba a luz, você entra em pânico, é mente ativa falando. Então, todos estes medos, estes comportamentos, dores e doenças não explicadas, são produtos da nossa mente reativa. Isto tudo é o que a gente vai buscar numa regressão. Quando você descobre o início da situação, a gravação dela, você desativa uma situação. Nesse caso do óculos, se eu te levasse para um relaxamento profundo e dissesse, sabe, Dinho, eu te condicionei que sempre que eu mexesse nos meus óculos, você iria se movimentar. Se eu falasse isso, o que aconteceria aqui? Essa gravação não está no teu inconsciente, não está? Por isso que ela reage, por isso que você reage. Se eu passasse para o consciente, não está mais nada. Você deixa de reagir. Certo? Toda esta é a ideia de uma regressão. É buscar o princípio básico. Porque a partir dali você tem condição de lidar com o teu comportamento, com o teu medo ou até com o teu físico. Certo? E o que tem a ver isso com eternidade? Alguém tem ideia?
É atemporal? Exato. O conhecimento é atemporal. O conhecimento persiste. Existe um senhor chamado Howard Detlefsen, fiquei 10 anos para aprender o nome dele. É um alemão. E ele trabalha com algo mais interessante do que vidas passadas ainda. Ele fala sobre vidas paralelas. Alguém já ouviu falar? Então o que ele diz é o seguinte, que o tempo não existe e que nós estamos tendo todas as vidas ao mesmo tempo. E que uma alteração nessa causa alteração em todas as outras. A eubiose, a teosofia, fala sobre a lei dos turcos. Os turcos seriam 7 milhões e a mudança em um alteraria a mudança de outro. E o que é isso? Se não uma eternidade. É um conceito novo, uma coisa. É um conceito novo, é um conceito diferente, mas é um conceito para ser sentido, não explicado. Quando você mexe com algo que está parado em algum tempo, em algum espaço, você provoca certas situações diferentes que ocorrem também. Eu vou dar um exemplo, para vocês terem ideia do que eu estou falando, é mais fácil explicar o exemplo. Este eu posso falar porque essa senhora que fez regressão comigo, falou para uma classe nossa de 50 e tantos alunos, então ela me abriu a possibilidade de contar, porque a ética é muito importante nisso. Eu fiz regressão com uma senhora, ela já tem uma certa idade, e quando ela estava regredindo, ela viu um túmulo que ela reconheceu como seu. Então era um túmulo preto, tinha não sei o que, esquina, já não me lembro mais direito dos detalhes, mas tinha todos os detalhes, ela viu, vivenciou todos os detalhes. Aí, quando eu faço regressão, existe um outro trabalho que aí é paralelo da psicologia, tá? A psicologia é um lado, este é o outro lado, é o lado bruxístico de cada um. Que a gente faz uma soltura, a gente solta a energia que fica presa no tempo e no espaço. O xamã, ele diz que nós devemos recolher, para voltar aos céus, nós devemos recolher os pedaços da alma. O que é isso? Os pedaços da alma são as energias paradas no tempo e no espaço quando alguma coisa ocorreu. Então essa senhora, o Aleister Crowley também fala algo semelhante. Não sei se vocês conhecem, o bruxo de Leamington. O Aleister Crowley fala sobre a memória mágica, que todo o processo de magia, o início dele é você buscar as situações que já estão dentro de você, que ele chama de vidas passadas. Mas então essa senhora viu um túmulo, e eu perguntei quem era, aquele processo que a gente usa. E ela falou, é um bispo cardeal, não me lembro mais. Cardeal. Era um cardeal, ele contou mais ou menos a história do cardeal, a morte dele e o chapéuzinho de pendurado. Eu não entendi muito bem a história. Aí ela foi, o filho dela tinha dado uma viagem para ela para Jerusalém. Oi? Jerusalém para Jerusalém, Barcelona. e para Espanha, para aquele lado. Aí, e telefona ela. Zelinda, você não sabe o que aconteceu. Eu assim, eita. Ela falou que quando ela estava lá na Espanha, ela foi numa catedral lá, e ela foi descendo a escada, aqueles negócios que eles têm os mortos enterrados, os subterrâneos da catedral. E quando ela foi descendo, ela começou a sentir uma coisa meio esquisita. Quando ela chegou lá embaixo, ela botou o olho no túmulo, era o que ela tinha visto. Aí disse que perdeu a perna, né? E ela foi conversar com um moço que tomava conta e perguntou o que era aquele cardeal. E ele contou a história, que batia quase que inteiramente com a dela. E nisso, o moço virou para ela e disse assim, e tem uma coisa interessante desse túmulo. O mês passado, caiu o chapéu. Era bispo, caiu o chapéu do bispo. Caiu o chapéu do bispo. Era bispo, porque tinha chapéu do bispo. Caiu o chapéu do bispo. Eu não conhecia essa história de bispo, não sabia que existia. Ela me contou. Ela disse, o que quer dizer essa história de cair o chapéu do bispo? Quando o bispo morre, a gente pendura o chapéu dele. É pendurado. E dizem que quando a alma dele se liberta, o chapéu cai. Quando a alma sai do purgatório. Oi? Quando a alma sai do Quando a alma sai do purgatório. purgatório, o chapéu dele cai. E ela tinha feito essa regressão exatamente um mês antes. Então ela me telefonou contando. Agora, gente, o que é isso? Coincidência? Pode ser.
Agora, quem leu Profecia Celestina sabe que as coincidências também são meio estranhas, né? Normalmente elas são provocadas. Pode ser que ela estivesse com a cabecinha ligada lá, não sei, de alguma maneira, quando era pequena. Existem mil explicações, mas o fato é que isso aconteceu. E como aconteceu esse fato, aconteceram milhões de outros, um monte de outros. E não fui só eu. Se vocês lerem todo o livro Só o Amor é Real, Muitas Vidas, todos dão experiências em que depois se pôde de alguma maneira comprovar. A única coisa que se pode comprovar realmente são as situações de útero. Isso tem condições de comprovar. Por exemplo, eu tive um paciente que ele se viu nascendo nesta vida e disse que um senhor de bigode, vestido de branco, pegou ele quando ele nasceu. Aí ele falou com a mãe disse assim: quem pegou foi teu tio que é médico, teu tio não tem bigode. E ficou por isso assim: bom, enxergou errado, tudo bem, nada é 100%. Tempos depois, a mãe me telefonou, disse: Zelina, estava agoniada para falar com você. Disse: por quê? Eu estava conversando com a minha mãe e minha mãe lembrou de um detalhe que eu tinha esquecido. Meu irmão nunca usou bigode, exceto naquela época que meu filho Maurício nasceu. Quer dizer, realmente, isto é real, isto dá para comprovar, porque foi esta vida. O resto que eu contei para vocês, eu não tenho como comprovar. Mas que alguma coisa existe, existe. E que o comportamento das pessoas é alterado. E não só o comportamento da pessoa, mas muitas vezes o comportamento de pessoas que vivem ao lado. Por exemplo, Conta o meu caso. eu não vou ficar te falando. Você está aí na vida. Bom, situações em que são alterados os comportamentos, quando você faz aquele desligamento, digamos que eu tenho um desafeto com ela. Não gostei do teu negócio da cabelo, estou em desafeto com você, certo? Aí eu vou lá embaixo, faço minha regressão e descubro que eu não gosto disso, porque uma vez você me espetou na barriga. Aí quando eu volto, e você também não vai com a minha cara, claro. Aí eu vou até lá embaixo, qual o processo da regressão? Eu vou lá, te perdoo, digo: não faz mal, você espetou, mas eu mereci, tá certo, concordo, e te liberto. Existe toda uma técnica para você se liberar dessas situações. Aí quando eu volto, é claro que eu estou melhor com você, mas 99% das vezes você também muda comigo. De alguma maneira é ativada esta energia que existia entre a gente e que, ao ser colocada em trabalho, ao ser dissolvida, dissolveu também a animosidade entre nós. Bom, e voltamos para a nossa eternidade. De alguma maneira a gente percebe que as coisas não param aqui e agora. É uma coisa de feeling. Não existe fim para isso que habita a gente. Não sei se teve começo. Tive umas experiências estranhas em consultório. Algumas coisas muito malucas. De pessoas que se sentiram outros seres diferentes, que foram para outros lugares, sei lá, se viram ficção científica, se viram filme, mas o fato é que elas se sentiram. E o mais interessante, muitas pessoas que viram... Sabe o que aconteceu? De duas pessoas que viram o mesmo lugar e descreveram. Mais de duas pessoas, quer dizer, vieram da mesma turma. Ou tinham, sei lá, o mesmo princípio, alguma coisa semelhante. O que nos leva a crer que realmente, se houve um princípio do que já existia. Só o grande Big Bang. Mas alguma coisa já existia antes. E tudo que a gente fizer agora continua sendo transformado. O importante, acho eu, é que a gente aprenda e se desenvolva o melhor possível. Porque uma experiência nossa, ela vai atingir não só a gente e aos que estão perto, isso sem dúvida, mas vai atingir um âmbito muito maior, a humanidade, e sem mais lá o que está fora e que a gente ainda não pode provar. Até agora já disseram que teve vida em Marte, ninguém sabe se ainda tem, mas teve. Então já começa a descobrir coisa nova. Talvez a gente não esteja tão louco assim. Eu não sei até onde a nossa mente pode atingir, até onde a nossa memória pode chegar. Eu sei que existem conteúdos incríveis lá dentro e que é um material de estudos
fabuloso. Eu sou maluca pelo que eu faço, porque eu aprendo muito mais do que qualquer um que vai lá. Acho incrível. Eu vou contar para vocês a história do 100º macaco. Que acho que não é uma história, não. Isso daqui é uma pesquisa, ele tem os dados lá em casa. Se alguém quiser, ele passa. Eu não sei decorar os dados. Zelinda, a história é rapidinho. É rapidinho para contar rapidinho? Nosso tempo aqui não é eterno. Dá tempo, rapidinho. Então é o seguinte, eles fizeram uma pesquisa no arquipélago do Japão. Então vocês sabem que lá tem uma porção de linhas juntas, né? E que mora uma porção de macaquinhos lá junto. Ela é só habitada por macacos. Então eles queriam ver os modos viventes do macaco, como é que o macaco se comportava, etc. Tal coisa da americana. Então eles foram para lá e observando, eles jogavam batata doce na praia, para os macacos virem comer e eles observarem mais fácil. Então eles perceberam que os macacos comiam batata doce já suja de areia. De repente, uma macaquinha aprendeu a lavar a batatinha dela e comeu a batatinha limpa. Aí o amiguinho aprendeu, a mãe aprendeu, o tio aprendeu, ele foi aprendendo e foi aumentando a macacada que comeu a batata limpa. Quando chegou um determinado número de macacos que comia batata, que eles não sabem exatamente quantos, eles fizeram a pesquisa como 100º, mais para ter um número redondo, mas ninguém sabe certo. Mas quando chegou esse determinado número de macacos que comia batata, aprendeu a lavar a batatinha, como se fosse uma propagação em massa, sabe aquela história da massa crítica da física? Como se fosse uma propagação em massa, todos os macacos começaram a lavar as batatinhas. O interessante é que não só os macacos da ilha, que aí tudo bem, eles podiam enxergar, ter visto, mas os macacos das ilhas em volta também começaram a lavar a batata. Como foi passado este ensinamento, este aprendizado para todos? Fica a pergunta para vocês. Existe algo que é movimentado quando alguém chega num determinado ponto. Então, a evolução de uma pessoa significa muito, não só para ela, não só para a família, não sei nem se só para o mundo, eu não sei até onde vai. Aí, cada um pensa na sua eternidade interior. Deu bem? Olha, gente, foi fantástico. Se pudesse, a gente fazia uma regressão no tempo, ela voltava no início da palestra e começava tudo de novo. Quer fazer, Zelinda? Uma regressão no tempo, você começa a palestra tudo de novo, tá bom? Vai, Todo se mundo me faz conta que não aguentarem. falou nada ainda. Se me aguentarem, eu faço. Olha, deixamos você falar a tarde toda aqui.